Revisão da vida toda. Entenda o revés no STF e o caminho a seguir. As notícias de hoje, 15 de julho, sobre a revisão da vida toda trazem um cenário preocupante. No último 10 de abril, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgou embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 2111, de forma quase unânime, surpreendeu os aposentados com uma modulação de efeitos. O tribunal decidiu que quem recebeu decisões favoráveis por meio de tutela provisória, como a tutela de evidência, não precisará devolver os valores já recebidos, nem será condenado a pagar custas processuais ou honorários de sucumbência. Embora essa decisão possa parecer positiva à primeira vista, ela escondeu uma consequência devastadora. Milhares de aposentados que vinham recebendo valores corrigidos tiveram seus pedidos julgados improcedentes e voltaram a receber o valor anterior à tutela. Para esses, a correção acabou. O golpe silencioso e a anulação indireta da revisão da vida toda. A situação se agrava com o entendimento do STF sobre o artigo 3º da Emenda Constitucional número 20 de 1998. Poucos sabem que a decisão nas ADs 2110 e 2111 teve efeitos colaterais profundos. Na prática, essas decisões acabaram invalidando a tese que sustentava o famoso tema 112, que dava aos aposentados o direito de incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições feitas antes de 1994. Em outras palavras, a Justiça agora entende que a regra de transição da Lei 9.876 de 1999 não é opcional, e sim obrigatória. Um golpe silencioso que dificilmente será revertido no Judiciário. A tese da revisão da vida toda baseava-se na premissa de que o cálculo da aposentadoria não poderia excluir contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador, especialmente aquelas anteriores a julho de 1994, data de criação do Plano Real. Muitos trabalhadores tinham salários mais altos antes desse marco e viram essas contribuições serem descartadas, resultando em aposentadorias menores. A revisão da vida toda propunha justamente a inclusão dessas contribuições para um benefício mais justo. Essa tese chegou ao STF no recurso extraordinário 1.276.977, com repercussão geral reconhecida, tema 112. Em 2022, o STF decidiu por maioria que o aposentado deveria ter o direito de optar pela regra mais vantajosa, mesmo que isso significasse ignorar a regra de transição. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, foi claro. A decisão foi comemorada e gerou uma onda de ações judiciais, com muitos aposentados conseguindo decisões favoráveis e pagamentos retroativos. No entanto, a reviravolta começou com o julgamento das ADs 2110 e 2111. Nesses processos, o STF analisou a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional número 20 de 1998, que estabelece regras de transição. A decisão das ADs foi no sentido de que esse artigo é plenamente constitucional e deve prevalecer. Isso criou um conflito direto com o que havia sido decidido no tema 112. O STF usou as ADs para anular, de forma indireta, os efeitos da decisão anterior. Uma tese com repercussão geral passou a não ser mais aplicada sem que o STF comunicasse claramente a mudança. A segurança jurídica, nesse caso, foi desconsiderada. Desafios e impasses no cenário atual. A situação é ainda mais grave, pois muitos magistrados de instâncias inferiores passaram a aplicar imediatamente o novo entendimento do STF, julgando improcedentes ações que pareciam ganhas. Isso demonstra como o Poder Judiciário pode agir de forma instável e imprevisível, prejudicando diretamente o cidadão comum, especialmente o aposentado. O projeto de lei número 1460 de 2023, do senador Paulo Paim, que surgiu após o governo Lula solicitar a suspensão nacional dos processos da revisão da vida toda, revelou-se fraco e burocrático. Com 22 páginas, o texto tenta estabelecer critérios de pagamento, mas ignora o principal: garantir de forma direta e objetiva o direito à revisão. Desde sua apresentação, o projeto permanece parado no Senado, sem movimentação, o que indica falta de vontade política. Outra iniciativa é a ideia de incluir um parágrafo único no artigo 3º da Emenda Constitucional número 20. Essa proposta legislativa, ainda em fase de coleta de apoio popular, busca tornar a regra de transição opcional para o segurado, permitindo que o trabalhador escolha a regra mais favorável.
Contudo, como se trata de uma alteração constitucional, o caminho é longo e depende de forte mobilização social. A votação no STF e o futuro incerto. A votação do tema 112 no STF foi reaberta. No dia 6 de junho, o ministro Alexandre de Moraes, que antes havia votado a favor dos aposentados, reapareceu com um voto completamente diferente, afirmando que a decisão anterior estava superada pelos entendimentos mais recentes das ADs. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e parte do voto da ministra Carmen Lúcia. Do outro lado, os ministros Edson Fachin e André Mendonça defenderam que a questão já havia sido decidida e que a tese favorável aos aposentados deveria ser mantida. O placar atual está em 4-3 contra os aposentados, mas ainda estão pendentes os votos de 4 ministros: Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Se apenas um deles votar com os aposentados, teremos um empate no plenário, e em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao cidadão. No entanto, considerando o histórico de votos desses ministros e o alinhamento político-jurídico mais recente do STF com as decisões das ADs, é difícil imaginar uma reversão do atual cenário. A tendência é que o voto de Alexandre de Moraes seja consolidado como novo entendimento da Corte, enterrando a possibilidade de revisão com base nas contribuições anteriores ao Plano Real. Isso é uma tragédia para milhares de brasileiros, um grupo vulnerável, que contribuíram por décadas com valores altos e agora se veem com aposentadorias abaixo do justo. A revisão da vida toda não era um privilégio, era um direito baseado em princípios constitucionais de igualdade, dignidade e respeito à contribuição individual. Quando o STF muda de entendimento sem clareza e quando o Executivo paralisa avanços legislativos, quem perde é o aposentado. O que fazer agora? Mantenha-se informado e lute. Circulam muitas informações falsas nas redes sociais, promessas de valores exorbitantes, pagamentos em 30 dias, ou que o STF reverterá tudo por pressão popular. Nada disso é verdade. O que existe de concreto é a decisão do STF nas ADs 2110 e 2111, o julgamento inconcluso do tema 112, e projetos de lei sem avanço prático. O resto é boato. Se você é aposentado, seu foco agora deve ser em 2 pontos principais. Acompanhar seu processo com máxima atenção, especialmente se ele já tem decisão favorável ou pagamentos iniciados por tutela de urgência. Apoiar as iniciativas legislativas sérias que possam devolver a escolha da regra mais vantajosa para o segurado. Enquanto não houver uma mudança legislativa definitiva, o Judiciário continuará aplicando a tese de que a regra de transição é obrigatória, mesmo que seja pior. É duro admitir, mas a revisão da vida toda, como a conhecíamos, está sendo desmontada. Uma tese sólida foi atropelada por uma decisão política, disfarçada de formalidade constitucional. Isso é uma profunda distorção da finalidade do sistema previdenciário brasileiro. A luta não acabou, mas mudou de campo. Agora, a mobilização precisa ser política e institucional. Processos individuais ainda podem conseguir vitórias isoladas, mas o grosso da discussão está travado. Se o Congresso não legislar e se o STF mantiver essa posição, não restará alternativa ao aposentado, além de aceitar uma aposentadoria injusta que ignora grande parte de suas contribuições. Isso é a realidade para milhões de brasileiros no momento. Portanto, mantenha-se informado, questione, pressione seus representantes e, sobretudo, desconfie de promessas fáceis. A única forma séria de recuperar o direito à revisão da vida toda agora passa por uma mudança na legislação ou por uma improvável mudança de posicionamento do Supremo. Para finalizar, um recado essencial: mesmo que a revisão da vida toda ainda esteja sendo julgada, outras revisões podem estar ao seu alcance agora, sem necessidade de esperar o Supremo. Revisão de tempo especial, conversão de períodos de insalubridade, inclusão de tempo rural, revisão do teto, entre outras, são demandas que podem aumentar seu benefício de imediato e não dependem da decisão sobre a revisão da vida toda. Portanto, avalie sempre todo o seu histórico previdenciário e não se limite a uma única possibilidade. Em síntese, o voto do ministro André Mendonça foi relevante porque manteve a possibilidade de revisão da vida toda e deixou claro que a decisão das ADs não exclui o direito de revisão dos segurados.
Porém, limitou os atrasados a dezembro de 2019 e trouxe uma diferenciação importante em relação aos sucessores de benefícios extintos. Quem fez apenas o pedido administrativo precisa entender que, para ter direito à revisão, é indispensável o processo judicial, mas o pedido administrativo pode segurar o prazo decadencial. Acima de tudo, não se deixe levar por notícias distorcidas. Acompanhe a tramitação, busque análise detalhada e continue se informando, porque só assim é possível proteger seus direitos diante de tanta insegurança jurídica que alimenta a desinformação e o medo de lutar pelo que é devido.